Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física aqui do cursinho popular Clarice Lispector. Nessa aula, nós vamos falar sobre hidrografia e recursos hídricos. O tema principal dessa aula é água. A gente vai falar de água como recurso, de ciclo hidrológico, de aquíferos, rios e bacias hidrográficas, sobre a água. Bom, começando aí então sobre a água. A água nada mais é do que a substância mais abundante da superfície do planeta. Dela deriva a vida e a paisagem. A gente sabe que a água é fonte de vida. Quando a gente vê notícias, por exemplo, sobre cientistas procurando vida em outros planetas, eles procuram vida em planetas onde é possível haver água líquida, então a gente sabe que água e vida estão totalmente relacionadas uma à outra. 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. 70% do nosso planeta é água, da superfície, da crosta, lembra? Não do que tem abaixo da crosta, manto, núcleo e tal, mas do que tem acima da crosta, 70% é coberto por água. E de toda essa água que cobre a superfície do nosso planeta, a gente tem aí, pode dividir ela em água doce e salgada, sendo que 97,5% dessa água é salgada e está lá nos oceanos. Só 2,5% dessa água é doce. E aí a gente tem um zoom aqui mostrando dessa água doce quais que são as porcentagens onde essa água doce está. Dessa água doce do planeta, que de toda a água no planeta é pouquinho, né? De toda ela, somente 0,4% estão nos lagos, rios, etc., que são o que a gente vê aí, principalmente na superfície, né? E de onde, principalmente, especialmente aqui no nosso país, a gente retira a água para consumo e abastecimento público. Bom, 30,9% da água doce vai ser água subterrânea, que vai estar abaixo do solo, o que a gente chama popularmente aí de lençóis freáticos, mas aqui a gente vai chamar de aquíferos, e a gente já vai falar um pouco sobre aquíferos. E 68,7% da água doce do planeta é gelo, neve e gelo, principalmente nas geleiras. Onde que está a neve e gelo no nosso planeta? Nos lugares mais altos e nas latitudes mais altas também. Altitudes e latitudes mais altas, a gente tem climas mais frios, então presença de neve e gelo. E o ciclo da água é bem importante da gente saber. Essa água, ela não fica fixa lá no oceano, ela não fica só no oceano, ou só nas geleiras, ou só nos rios e lagos. Essa água circula por todo o nosso planeta e é isso que o ciclo da água visa demonstrar. A gente tem, então, o ciclo da água fazendo com que a água se transporte de um lugar para o outro, mais ou menos dessa forma aqui. Apesar do volume total de água na Terra ser relativamente constante, a gente tem lá 97% do planeta coberto de água, o seu estado e localização muda numa frequência considerável. É isso que eu estava querendo dizer. A água muda de lugar, ela não fica só nos rios ou só nos oceanos ou só nas geleiras, ela muda de lugar constantemente aí para completar o seu ciclo. O ciclo da água é o processo de transformação constante da água na natureza e o processo no qual esta passa por diferentes reservatórios. A gente vai chamar os oceanos de um tipo de reservatório de água. As geleiras vão ser outro tipo de reservatório de água. Os rios, outro, e assim por diante. Mas não são só esses. A gente também tem água sendo reservada, né, sendo armazenada na atmosfera, no ar, aí que a gente respira, e nas nuvens, na vegetação e nos seres vivos também. A gente tem água sendo armazenada em diferentes locais. O ciclo da água é mais ou menos esse. A gente tem água evaporando, né, dos oceanos, de qualquer massa aquática. A gente tem água evaporando aqui, ó, de lagos e rios. A gente tem água evapotranspirando da vegetação e dos animais também, né? Evapotranspiração, né? Transpiração tem justamente a ver com isso da gente transpirar. Quando a gente está transpirando, a gente está fazendo com que a água saia do nosso corpo e vá para a atmosfera. Por isso que a gente sua e fica molhado, é justamente a água evaporando do nosso corpo, evapotranspirando. Por isso essa palavra evapotranspiração.
E a evapotranspiração acontece não só da gente ou dos outros animais, mas também das plantas. A evapotranspiração a partir das plantas e animais é muito importante aí para o ciclo hídrico, porque tem água evaporando de plantas e animais o tempo inteiro. Então, a gente tem água subindo aí por evaporação e evapotranspiração. Elas vão para lá na atmosfera e depois da atmosfera elas vão voltar aqui para a superfície pela precipitação. Precipitação é quando cai alguma coisa lá do céu, seja na forma de água, chuva, ou na forma de gelo e neve. Essa água vai voltar aí para a nossa superfície. O gelo e a neve em algum momento podem derreter e fazer com que essa água vá de encontro a um rio ou a um lago ou infiltrar no solo, né? A água da chuva também infiltra no solo, a gente viu isso aí nas últimas aulas, principalmente, e ela, a partir da infiltração no solo, vai recarregar lagos ou vai parar lá no mar ou vai recarregar rios, e a gente já vai ver um pouco mais sobre isso, mas essa água também que está no solo, ela também pode evaporar ou pode ir para outros corpos d'água, para outros reservatórios de água. O ciclo da água, olhando assim, parece bem mais complexo do que lá ali na imagem anterior, mas resumindo, o ciclo da água é evaporação do que está em superfície, precipitação do que está na atmosfera, que vai para algum lugar, seja para o solo, seja para um rio, seja para um lago, ou seja ficar lá nas montanhas na forma de neve, ou seja nos nossos corpos ou na vegetação que vai consumir essa água, e desses locais, em algum momento, ela vai voltar de volta para a atmosfera. E esse é o ciclo da água, basicamente. Quais são, então, os tais dos reservatórios naturais de água? Né? Ao longo do ciclo, a água se acumula e se armazena em diferentes locais da paisagem, como a gente viu agora na imagem anterior. O tempo de permanência em cada um desses reservatórios vai variar. Eu falei para vocês que a água não fica fixa constantemente num ponto só, num reservatório só. Só que quanto tempo ela fica em cada reservatório varia de acordo com a dinâmica desse reservatório. Por exemplo, nos oceanos, a água pode ficar, uma molécula de água pode ficar lá por cerca de 4.000 anos, né? De um lado para o outro, passeando aí pelo mundo, até o momento dela ser consumida ou dela evaporar e ir lá para a atmosfera. Nas geleiras e capas de gelos, elas podem ficar de 10 até 1.000 anos. Nas águas subterrâneas, que são lá debaixo do solo, então mais guardadinhas, digamos assim, elas podem ficar de 2 semanas, elas podem sair rapidinho, infiltrar para outro lugar ou ir recarregar um rio, por exemplo, mas pode ficar até 10.000 anos, bastante tempo, né? Ela pode ficar lá. As águas superficiais, nos reservatórios superficiais, que são os lagos, os rios, os pântanos, e os reservatórios artificiais, que são as represas, por exemplo, ou uma piscina, que seja, ela pode ficar de 2 semanas a 10 anos. Nos solos, né, a gente viu que grande parte da composição do solo é água, então tem água lá no solo e essa água do solo pode ficar lá de 2 semanas até 1 ano. Na biosfera, que são todas as formas de vida, ela fica cerca de 1 semana e na atmosfera cerca de 10 dias. O que é mais importante para a gente saber aqui? Águas subterrâneas e águas superficiais, que são os tipos de reservatório e as águas que a gente vai estudar daqui para frente. É o mais importante, é o que a gente precisa saber sobre para passar no vestibular. Então, vamos lá. Começando aí primeiro pelos aquíferos. O que são os aquíferos? Aquífero é o que popularmente a gente chama de lençol freático. São as águas subterrâneas armazenadas em formações geológicas, né? Rochas, formações geológicas são rochas, porosas e permeáveis. Quais são as rochas que são mais porosas e permeáveis? Principalmente, a gente já viu, rochas sedimentares, porque elas são formadas por sedimentos, e aí os sedimentos juntinhos lá deixam espaços entre eles da mesma forma que no solo e a água vai se acumular ali no meio. Então, rochas porosas e permeáveis capazes de reter água e de cedê-la, né? Ou fornecer essa água para a gente. Guarda essa água lá e um dia a gente consegue tirar essa água de lá.
é conhecido popularmente como lençol freático. E como que isso acontece? A gente tem lá o solo, a água vai infiltrar nesse solo. Zona de aeração é onde os poros, os espacinhos entre os sedimentos, entre as partículas de rocha e de solo, vão conter ar, mas também água, né? Mas principalmente ar. E a zona de saturação é justamente essa rocha que está toda encharcada de água. A gente fala, por exemplo, quando a gente tem uma enchente, quando chove tanto que a água não consegue mais infiltrar no solo, a gente fala que esse solo está saturado, ou seja, todos os espacinhos entre os grãos deles estão cheios de água. Né? Quando a gente fala que a gente está de saco cheio de alguma coisa, que a gente está saturado, que a gente não aguenta mais, justamente tem a ver com isso, que não cabe mais nada ali, porque já está saturado, beleza? E aí, a zona de saturação é essa área da rocha que, por gravidade, a água se acumulou e não cabe mais água nenhuma. Está cheia de água ali, então. Nessa imagem, o solo seria só essa camadinha de cima, daqui para baixo já seria rocha, porque os aquíferos eles estão dentro da rocha e não é a água do solo, tá bom? Eu usei solo aí só para exemplificar. Então, aqui um outro exemplo, com duas camadas. A gente tem, provavelmente, aqui uma rocha sedimentar mais porosa, uma outra rocha aqui no meio menos porosa, impermeável. Olha aqui, né, o desenho aqui do lado. Boa porosidade aqui em cima e boa permeabilidade. Aqui no meio, por algum motivo, a gente tem uma camada com fraca porosidade, ou seja, os grãos estão bem mais coladinhos e sobra muito e pouco espaço para a água ali. E mais para baixo, outra rocha com mais poros e mais espaço para água. A gente tem, então, dois aquíferos, um em cima do outro. Um aquífero que a gente chama de livre, porque a gente consegue acessar ele diretamente, e um aquífero que a gente chama de cativo ou confinado, porque ele vai estar lá debaixo do outro, debaixo dessa camada impermeável. Então, a gente tem aí dois tipos de aquíferos livres e aquíferos cativos. Aquífero, basicamente, é, justamente como a gente já viu, essa camada de água que fica ali no solo, na rocha. E a gente tem dois tipos de aquífero, livre e cativo, de acordo com a posição dele com relação às outras rochas ali, ao contexto dele. Tudo bem? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Dois tipos de aquífero. Tá. A gente tem, às vezes, o hábito de imaginar, quando a gente pensa em lençol freático ou água subterrânea, aquífero mesmo, a gente tem o hábito, às vezes, de imaginar que a gente tem uma camada de água livre lá embaixo do solo, né? Como se fosse um lago subterrâneo. Na verdade, não existe água livre, não dá para nadar num aquífero, por exemplo, porque essa água está toda dentro dos espacinhos da rocha. Então, não é uma água livre lá embaixo, apesar de a gente chamar aquífero livre. É uma água que está dentro dos poros das rochas, tudo bem? Aí, como eu disse, os aquíferos podem ser divididos de duas formas, aquíferos livres ou aquíferos confinados ou cativos, mesma coisa, de acordo com a sua disposição em relação às camadas geológicas. Eles são recarregados pela água que infiltra do solo e, em geral, as águas são de boa qualidade porque, como a gente já viu, o solo tem essa função de filtrar e de limpar a água. Então, a água dos aquíferos, em geral, são de boa qualidade, tá? Quando esse solo não está contaminado, principalmente, né? Aí, só para exemplificar a diferença do aquífero livre, porque a gente viu lá na imagem anterior que um fica em cima do outro. Mas se tem uma camada impermeável no meio, como é que a água chegou lá no aquífero cativo? Pode ser, ao longo de milhões de anos, ela foi passando pelos pequenos poros daquela camada impermeável, mas principalmente porque ela se recarregou em outro lugar. Aqui está um exemplo disso. A gente tem um aquífero livre que daqui de cima a gente consegue acessar direto ele, por isso que ele é livre. E esse recarrega aqui. O aquífero cativo que está debaixo dele, a área de recarga dele vai ser bem mais longe, num lugar em que ele aflorou lá e que lá ele estava livre. Percebem que nesse espaço aqui, esse aquífero é um aquífero livre e aqui, como tem outro em cima dele, ele passa a ser um aquífero cativo? Essa é a diferença, tudo bem? Espero que tenha ficado claro, aquíferos. Se não, vocês mandem suas dúvidas. Agora vamos falar de rios.
que são também chamados de sistemas fluviais. Eu falei lá para vocês que fluvial tem a ver com rio, enquanto pluvial tem a ver com chuva. Então, rios são sistemas fluviais. O que são eles? São correntes de água doce que podem se formar pelo afloramento de água subterrânea, pelo derretimento de neve ou pela precipitação de chuva. São como que eu posso dizer? Eles são rios mesmo, são essas cobrinhas aí de água na paisagem, esses caminhos que a água percorre aí pela paisagem. São rios. Para que eles são importantes? Porque eles fornecem água potável, como eu disse para vocês, principalmente aqui no Brasil. Grande parte do abastecimento de água vem de águas superficiais, desses rios, e também de lagos e represas, né? Mas as represas nada mais são do que um rio que foi barrado para formar aquele lago, e muitos lagos também têm um rio alimentando aquelas águas ali, né? Abastecendo aquele lago de águas. Eles também são importantes para a produção de energia. Aqui no Brasil, a maior parte da energia elétrica brasileira é produzida em usinas hidrelétricas, que são usinas que usam a força das águas dos rios para produzir energia. Assim, a gente instala uma usina aqui, ela aproveita toda essa força do rio, dessa água correndo aqui, para gerar energia elétrica. Eles também são vias de acesso, vias de transporte, né? São vias de transporte de diversas coisas, de pessoas, mas também de cargas, por navios que vão de rio aí de um lugar, através do rio de um lugar para outro. São importantes para a produção de alimentos, porque fornecem água. Para a exploração mineral, muitos minerais, como areia, por exemplo, a gente retira dos rios. A areia é formada pelo processo de erosão dos rios, que vai sedimentando as rochas pelas quais eles passam, quebrando ela até ela virar areia. A gente tira a areia dos rios para a construção, por exemplo. Também é importante para o turismo ecológico e para o equilíbrio do ciclo hidrológico, como não podia deixar de ser. Os rios eles podem ser classificados de 3 formas, de acordo com a variação no regime de suas águas. Eles podem ser chamados de rios efêmeros, intermitentes ou perenes. E aí eu vou explicar mais ou menos o que é, mas anotem aí para vocês procurarem no dicionário o significado dessas palavras: efêmero, intermitente e perene, porque aí vai ficar mais claro o que são esses 3 tipos de rios, tá bom? Os rios efêmeros são aqueles rios cujas águas correm somente durante ou logo após chuvas torrenciais. O que são chuvas torrenciais? São aquelas chuvas muito fortes de uma vez, sabe? Típica chuva de verão, chove muito de uma vez só, e aí acumulou tanta água ali que forma um rio. E esse rio aparece e começa a correr, mas quando para de chover ou quando essa água vai toda embora, esse rio desaparece. Então ele é um rio efêmero. Os rios intermitentes são rios cujas águas secam em determinados períodos do ano. Eles acontecem em intervalos. Como assim? Em um momento do ano a gente tem um rio correndo ali, em outro momento do ano a gente não tem nada, ele secou. Eles acontecem principalmente nas épocas mais chuvosas, e aí a gente tem lá aquífero recarregado para dar origem a esse rio, por exemplo, e aí na época que para de chover vai começando a ter menos água nesse aquífero, o rebaixamento dos lençóis freáticos, e aí esse rio não tem mais de onde tirar água para ele correr, e aí ele seca em alguns períodos do ano. Então são rios intermitentes, às vezes eles estão ali, às vezes não, conforme o período de chuvas. E os rios perenes, né, por sua vez, são os rios que estão sempre lá. São rios que suas águas correm o ano inteiro. Eu até costumo falar que a gente tem aí, por exemplo, alunos nas salas que são alunos perenes, que vêm todas as aulas, e alunos intermitentes, que vêm de vez em quando. E ainda tem aqueles efêmeros que aparecem uma vez só numa aula específica e depois somem. Então, por aí dá para vocês verem a diferença entre esses 3 diferentes tipos de rios. Os rios que a gente conhece, em geral, Rio Tietê, Rio Pinheiros, Rio Amazonas, diversos rios aí que a gente ouve falar no nosso dia a dia, eles em geral são rios perenes, porque eles estão sempre lá, eles não secam. Tudo bem? Essa é a diferença.
Continuando aí, então, falando sobre rios, da onde eles vêm, para onde eles vão, do que se alimentam, como eles são, né? E aí, né, pedindo desculpa agora um pouquinho, só agora eu percebi que não estava aparecendo uma canetinha aqui, mas acho que dá para entender, então agora a gente segue certinho. Bom, então, vamos lá. O ponto onde afloram do subterrâneo, onde os rios afloram do subterrâneo, é chamado de nascente ou olho d'água, da onde os rios vêm de uma nascente, né? Existe um ponto lá na paisagem onde começa a sair água. E essa água que começa a sair vai dar origem a um rio. Pesquisa aí também, né? Fica aí anotado, anotem para vocês pesquisarem depois, como vocês vão pesquisar o significado das palavras. Pesquisem também fotos de nascentes, olhos d'água, tá bom? O ponto final do curso do rio é o que a gente vai chamar de foz, a qual pode ser um oceano, ou num outro rio, ou num lago. Então, o rio nasce na nascente e morre, digamos assim, na sua foz, onde ele termina, onde o rio começa, onde o rio termina. Essa foz, como ela pode ser? Ela pode ser no formato de estuário, quando ela cai, o rio cai direto no oceano, né, de uma vez só, ou na forma de delta, quando antes de dar no oceano, o rio se espalha. Isso quando o rio se dá no oceano, tá? Quando a foz do rio é no oceano. Porque a foz do rio pode ser também em outro rio, por exemplo, que é bem mais comum, inclusive. Bom, os rios também interagem com os aquíferos, recarregando-os ou sendo recarregados por eles. A gente tem água subterrânea lá, num lugar onde tem muita água subterrânea, essa água pode ir lá direto para o rio, como se fosse várias micronascentezinhas ao longo do rio, que vão dando cada vez mais água para esse rio, ao invés de ser um ponto só onde esse lençol aflora. Porque o que é a nascente? A gente tem aqui uma vertente e a água do lençol freático, do aquífero, a água subterrânea, que por algum motivo encostou aqui na superfície do solo e aí começa a sair para fora do solo. E aí sai a vida inteira, no caso de rios perenes, e aí vai alimentando esse rio. Começa a sair água que vai se acumulando com águas que vêm de outros lugares, até formar essa massa de água que vai correr pela paisagem. O rio também pode recarregar o lençol freático, né, mais ou menos como os rios secam, alguns rios intermitentes e os rios efêmeros secam dessa forma, porque a água vai infiltrando. Fotos de exemplos aí de foz, só para não ficar parecendo uma coisa meio, né? Só tô falando sem a gente ver. Vou começar aqui pela foto 3, que é a Foz do Rio Iguaçu. Vocês já ouviram falar de Foz do Iguaçu, uma cidade turística brasileira. Ela chama Foz do Iguaçu. Essa daqui é a cidade, Foz do Iguaçu. E ela tem esse nome porque ela fica onde tem a Foz do Rio Iguaçu. O Rio Iguaçu é este daqui, né? Que vem aqui da direita. E ele é um rio muito importante no estado do Paraná. Ele cruza o estado do Paraná, assim como o rio Tietê cruza a nossa cidade e cruza o estado de São Paulo. E a foz do rio Iguaçu é no rio Paraná. É quando um rio termina em outro. Simplesmente assim. O rio vem aqui, termina no outro rio, e aí as águas dele se somam à água desse rio que vão correr aí para frente até dar no outro rio ou no oceano. Beleza? A foto 1 é a foz do rio Amazonas, que é em formato de delta, ele vem se espalhando, né, pela paisagem, antes de parar lá no mar. Isso daqui não parece, mas é uma área muito grande. Se não me engano, essa área cinzinha pequenininha aqui, ó, é a cidade de Macapá. Então, olha o tamanho disso, olha o tamanho da cidade, né, muito maior do que a cidade. E não é porque a cidade é pequena, é até uma cidade razoável. E aqui a foto do Rio São Francisco, que é na forma de estuário. Apesar dele se separar um pouco antes, ele vem como uma massa só e dá direto lá no oceano. Outra observação que eu gostaria de mostrar aqui na imagem para vocês, aqui ó, essas imagens eu tirei do Google Earth, que é um aplicativo do Google para imagens de satélite, e ele fala aqui ó, quais que são os satélites da onde saíram essa imagem, só para a gente relembrar um pouquinho da aula lá de sensoriamento remoto, tá bom? Um pouco mais sobre rios.
Os rios, eles são bastante dinâmicos e mudam as suas formas, né? E a forma da paisagem conforme ele passa por causa da força de suas águas. Aqui, ó, um exemplo, a gente tem lá uma nascente, onde começa o riozinho, a pontinha lá, ó. Aqui nesse bloco diagrama, a gente tem a nascente, um olho d'água, aonde o lençol freático aflorou e a água começou a correr por gravidade em direção às partes mais baixas. E outros rios se juntando aqui, onde ele começa, a gente tem vales um pouco mais profundos, e conforme o rio vai modificando a sua paisagem e tem as suas cheias que vão arrastando e levando sedimentos, formando planícies, ele vai ficando em vales cada vez mais planos, nas planícies fluviais lá, uma das formas de relevo que a gente viu. Tudo bem? Essa imagem aqui, esse GIF, ele é muito legal. Ele é uma time-lapse, pegaram imagens de satélite de um rio, não sei qual rio é esse, ao longo de anos, de 1985 até 2013. Colocaram uma foto em sequência de outra para mostrar como esse rio mudou ao longo do tempo. Percebem que antes aqui a gente tinha uma curva? E aí essa curva se juntou aqui, ó, blam, juntou e deixou esse meandro abandonado. Esses rios que são cheios de curva, a gente chama de rios meandrantes. Por isso que eu escrevi aqui um rio meandrante. Meandros são essas curvas do rio, essas curvas sinuosas. O que acontece com esses rios que têm curvas? Em algum momento essas curvas podem se juntar, porque a água vem correndo aqui, ó, desse lado e cavucando a margem aqui, e a água que vem aqui na outra direção, depois da curva, também vem cavucando os dois na mesma direção, até que as duas curvinhas se encontram e se juntam. Isso é bem comum. O rio Tietê é um rio originalmente meandrante. Ele é retão hoje porque ele foi retificado por uma obra de engenharia para que a gente conseguisse usar melhor as margens dele e para que desse mais estabilidade e para as águas correrem mais rápido aí e ter menos inundações, apesar de não ser bem assim, né? Se tem muita inundação hoje, imagina antes, tipo isso. Mas ele originalmente era um rio assim meandrante, o Rio Pinheiros também, tudo bem? E aí, para mostrar para vocês as partes de um rio e seu curso. Então, a gente tem lá a nascente e a foz, o início e o fim do rio. Esse rio, ao longo do caminho, ele vai encontrando outros riozinhos, ele nunca é sozinho, ele sempre encontra outros diversos rios no seu caminho, que a gente chama de afluentes. São rios que vão dar nesse outro rio maior e vão somar suas águas às águas dele. Assim como o rio Iguaçu, que a gente viu agora há pouco, é um afluente do rio Paraná. O rio Tietê também é um afluente do rio Paraná. São rios que vão terminar nesse outro rio maior, que é o rio Paraná. São afluentes dele e as suas águas vão ser somadas. A cachoeira nada mais é do que um rio caindo. Às vezes a gente não imagina muito a cachoeira lá, queda d'água bonita. Mas quando você está tomando banho de cachoeira, você está tomando banho de rio. Porque é o rio que caiu, né? Ele passou por um desnível muito grande e as águas caem ali na forma de cachoeira. O curso do rio é justamente esse caminho que o rio vai percorrer na paisagem, e a confluência é essa área onde um rio junta no outro, né? A foz do afluente no rio principal vai ser também a confluência desses dois rios, é onde esses dois rios se juntam, tudo bem? É isso. E agora a gente fala de bacias hidrográficas. Bacia hidrográfica é um tema muito importante dessa aula, porque é a partir do estudo das bacias hidrográficas que a gente estuda diversos elementos da paisagem. As bacias hidrográficas são, inclusive, um território de análise da paisagem, então é por isso que ela é bastante importante. As bacias hidrográficas são áreas de grande superfície aí na paisagem, onde toda a água que ali precipita escoa para um rio situado em sua parte mais baixa. A bacia hidrográfica é uma área onde tudo que escoa, tudo que chove ali vai escorrer para o mesmo lugar. E que lugar é esse para onde essas águas vão escorrer? O rio principal dessa bacia hidrográfica. Geralmente a bacia hidrográfica tem o nome desse rio principal.
É como uma bacia mesmo. A água chove nos cantos e vai escorrer para o meio, né? Uma bacia funda no meio. Imagine uma bacia funda no meio. Mas se a gente respingar a água ali ou molhar ela, a água vai começar a escorrer e vai se acumular no meio lá embaixo. Esse meio lá embaixo é onde está o rio principal. E a bacia hidrográfica é toda essa área que vai fazer com que essa água escorra ali para o meio. Os limites da bacia geralmente são áreas mais altas, que a gente chama de interflúvios, são as regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e outra. Então, o que cai aqui de um lado do interflúvio, esse ponto mais alto, vai correr para um lado, o que cai do outro lado dele, do lado de fora, vai correr para outro lado, para outra bacia. Então, a gente tem bacia junto de bacia, como se fosse a paisagem aí um grande quebra-cabeça. Em qualquer lugar da paisagem que você tiver, você vai estar em alguma bacia hidrográfica. Tudo bem? O rio tem a sua origem na nascente, o rio principal, e os seus afluentes, cada um tem a sua nascente, né? O afluente é um rio menor que deságua no rio principal, como a gente já viu. Todos eles têm as suas nascentes e eles vão desaguar aí nesse rio principal dessa bacia hidrográfica. Eles também fazem parte dessa bacia hidrográfica. E eles também têm a sua própria mini bacia hidrográfica que vai fazer com que as águas escorram direto para ele. Eu vou explicar isso melhor, isso já vai ficar mais claro. O leito do rio é o espaço ocupado pelas águas do rio. A gente viu que o curso do rio é o caminho que o rio faz. O leito do rio é esse espaço que o rio ocupa. Tudo bem? A água mesmo, tá bom? E os rios desaguam no mar ou nos rios na sua foz, como a gente já viu. A gente tem a bacia hidrográfica e todas as partes delas, tudo bem? A bacia hidrográfica inclui, então, um rio principal, né, que a gente acabou de ver, e os seus afluentes. A gente chama essa rede de afluentes e rio principal de rede hidrográfica. Uma rede mesmo porque uma coisa se conecta na outra, nesse sentido, tudo bem? Aí a bacia também vai contemplar as nascentes de cada um desses afluentes, de cada um desses riozinhos, e também os divisores de água, que são lá os interflúvios, que é o limite entre uma bacia e outra. As bacias hidrográficas têm lá a água que escoa, então, dos pontos mais altos para os pontos mais baixos, gravidade, basicamente. E a formação da bacia acontece pelo desgaste e erosão, lembra de desgaste e erosão, né? Forças exógenas de formação de relevo, realizados por esta no terreno, o que resulta em formas como vales e planícies. É justamente a água escorrendo pela bacia que vai cavucar lá, causar a erosão e dar as formas do relevo aí, os vales, as planícies principalmente, tudo bem? Mais um bloco de diagrama aí mostrando tudo isso, né? Na nascente, local onde a água subterrânea brota para a superfície, iniciando a formação de um curso d'água, os afluentes, o lençol freático, que são as águas subterrâneas, e essa imagem é legal porque ela mostra duas bacias hidrográficas e o divisor de águas aqui, ó, entre as duas bacias. As nascentes são diferentes, cada uma está no lugar, e provavelmente essas duas bacias aqui, esses dois rios principais, eles vão cair no mesmo outro riozão que vai passar aqui, como se fosse aqui, ó, o rio Iguaçu e o rio Tietê. Os dois vão desaguar lá no rio Paraná e o rio Paraná vai levar essas águas desses dois embora. Cada um tem a sua bacia, mas os dois também fazem parte da bacia do rio Paraná, numa escala maior. Bacia hidrográfica é interessante nesse sentido. A gente tem que pensar a bacia em diferentes escalas. Quando a gente está falando de um riozinho sozinho, um afluentezinho sozinho, ainda assim, naquele espaço, no contexto dele, ele é o rio principal daquela bacia dele. Por mais que seja só ele, que exista só ele, que ele não tenha nenhum afluente. Ele tem a sua microbacia, que vai fazer parte de uma bacia maior, que vai fazer parte de outra bacia maior ainda, e assim por diante. Tudo bem? Aí espero que fique mais claro, por exemplo, tá bom? Esses são outros exemplos aí para mostrar esse lance aí de uma bacia fazer parte da outra, que é o que eu estava querendo dizer. As bacias podem ter diferentes tamanhos e ser pensadas em diferentes escalas. Pode conter apenas um rio ou pode ter milhares de rios, milhares mesmo. Uma grande bacia, sim, tem centenas de subbacias ou de microbacias. Aqui é a cidade de São Paulo. Olha quanto rio tem na cidade de São Paulo. Todas essas linhas azuis aí que parecem veias, elas são
rios na cidade de São Paulo. Muitos deles estão enterrados, canalizados e debaixo do solo, mas muitos estão aí em superfície. Sabe aquele córregozinho que passa perto de casa, que a gente fala que é um esgotão a céu aberto? Ele é um rio que, por acaso, né, por mau planejamento político, recebeu esgoto ao invés desse esgoto ir para uma rede de captação de esgoto. Mas ele é um rio, um dia ele foi um rio limpo, com peixinhos e patinhos e tudo mais. Então, ó, vamos pegar aí um riozinho qualquer. A gente tem aqui um riozinho pequenininho aqui. Eu acho que esse daqui é o Pirajussara, que passa ali na USP, por exemplo. A gente tem um riozinho pequenininho que vai cair num riozinho um pouco maior, que vai cair num outro riozinho um pouquinho mais largo ainda, que vai cair no Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros a gente sabe que é um riozão largo ali, né? Aquele que passa do lado da linha Esmeralda da CPTM. E esse Rio Pinheiros vai cair lá no Rio Tietê. E o Rio Tietê vai embora até cair no Rio Paraná. O Rio Paraná vai embora até cair no Rio da Prata, que depois de muitos quilômetros vai cair no Oceano Atlântico. Tudo bem? Então, um rio faz parte do outro. E aqui, nessa outra imagem colorida, a gente vê que a gente tem aqui, ó, esse vermelhinho aqui, é um rio, uma subbacia de um riozinho só. Na verdade, ele tem um bracinho aqui, né, um afluentezinho, e esse roxo também. Então, uma baciazinha de um riozinho só. E os dois vão cair nesse outro rio maior que já recebeu mais um monte de rios, que vão cair nesse outro rio maior que recebeu todos esses aqui de trás e continua recebendo outros rios. Então, uma baciazinha pequena que faz parte dessa outra baciazinha aqui maior, que faz parte dessa outra bacia zona aqui grandona, tudo bem? Como subbacias ou microbacias que fazem parte dessa bacia grandona. Essa é a importância das bacias hidrográficas. E ela é muito importante também porque, justamente por causa desse lance de que o que cair aqui, infiltrar nesse solo, vai para esse rio. Então, por isso que também é importante a gente conservar solos. Por quê? A gente tem um solo contaminado aqui, ó, nesse riozinho minúsculo que ninguém dá nada, que a gente chama de esgotão lá. Esse esgotão, ele vai cair uma hora no Rio Tietê, que vai cair lá no Rio Paraná, que provavelmente tem uma grande represa para abastecer consumo humano. Por isso que a água tem que ser tratada também. Esse é um dos motivos porque a água tem que ser tratada antes do nosso consumo. Porque a gente não tem um controle total de todos os afluentes desse rio que deu origem a essa água. A gente não sabe o que está acontecendo em todas as nascentes, em todas as microbacias. Tudo bem? Então, bacias hidrográficas também são excelentes recortes espaciais para análise e planejamento territorial, né? E um dos motivos é justamente esse que eu acabei de falar. A gente tem que cuidar de uma bacia para que aquela região esteja toda saudável, como um todo, né? E aqui a gente tem, só para exemplificar, o estado de São Paulo dividido em UGRs, que são Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos para a administração desses recursos hídricos. Então, a gente tem vários territórios, né? Várias regiões, cada uma com uma quantidade de rios e de microbacias, todas elas, por sua vez, quase todas, exceto aqui, ó, a do Rio Paraíba do Sul, todas elas são subbacias da bacia do Rio Tietê, tudo bem? Que vai desaguar lá no Rio Paraná. Menos aqui o Vale do Paraíba do Sul e os rios aqui, as subbacias do Paranapanema, que não vão desaguar para o Tietê, eles vão desaguar para outro rio que tem aqui na divisa entre São Paulo e Paraná, tudo bem? Mas todas essas bacias do rio Tietê, que são subbacias do rio Tietê e também do Paranapanema, elas são também subbacias da bacia do rio Paraná, que é esse riozão no qual o Tietê e o Paranapanema desaguam. Eu sei que é confuso, mas eu espero que tenha ficado claro. A gente vai falar agora um pouco sobre os outros rios, para ver se fica um pouco mais claro ainda. Os rios e bacias do Brasil.
Essas são as 12 regiões hidrográficas brasileiras. A gente também divide o Brasil em regiões hidrográficas. Aquela divisão anterior é só do estado de São Paulo. Em termos de território nacional, a gente divide o Brasil em 12 grandes regiões hidrográficas. A primeira, claro, aí, a do Amazonas. E aqui onde está o estado de São Paulo, reparem que não tem aquela monte de divisão, porque é uma divisão estadual. E a gente não chama ela de bacia do Rio Tietê, apesar de todos os nossos rios verterem para o Rio Tietê, a maioria deles, né? A gente chama de bacia do Paraná, porque o Rio Tietê é uma subbacia da bacia do Rio Paraná. A bacia do Rio Paraná é bem maior e bem mais importante, e ela pega toda essa área do sudeste aqui. A bacia do Rio Paraná, por sua vez, ela é uma subbacia do Rio da Prata, que drena águas da Argentina, Paraguai e Uruguai também. Esse é o exemplo 2, então, a divisão hidrográfica nacional, que estabelece regiões hidrográficas com características naturais, sociais e econômicas similares. Essa é então, é requisito para aglomerar bacias hidrográficas para fazer as regiões hidrográficas do Brasil não visa só aspectos hidrográficos em si, mas também aspectos culturais, econômicos, sociais. Por que isso? Porque, por exemplo, essas bacias aqui do litoral, não existem, a maioria delas, pelo menos essas daqui, do Atlântico Sudeste e do Atlântico Nordeste Oriental, e todas essas que chamam Atlântico, elas não têm um grande rio que drena toda essa área, mas sim diversos riozinhos que vão direto para o oceano, por exemplo, porque aqui a gente já tem o Oceano Atlântico, né? Então, a gente agrupa todas elas, ao invés de falar de cada uma delas, porque às vezes elas são realmente muito pequenas, a gente agrupa todas elas como um grupo de bacias do Atlântico Sudeste, por exemplo, tá bom? Por isso, a gente tem que considerar também essas características econômicas. Por quê? Porque são regiões em que as águas têm que ser tratadas mais ou menos da mesma forma, têm as mesmas características, porque elas têm os mesmos. Falando então agora de água no Brasil, especificamente, a gente sabe que o Brasil é um país bem rico em água, né? A gente tem muita água doce comparada com a quantidade de água doce no planeta, 3% da água doce superficial do mundo. Cortou? Não sei. Vamos lá. 13% da água doce superficial do mundo. Entretanto, essa água não está distribuída de forma homogênea. Vou colocar um vídeo para vocês verem como material complementar que mostra justamente que onde a gente tem mais água, na região amazônica, a gente não tem tanta população. Enquanto onde a gente tem mais população, que é a região sudeste e a costa do Brasil, a gente tem relativamente pouca água, se comparado, né, água per capita, se a gente pensar em água per capita, por exemplo. Então, o Brasil é dividido em diferentes bacias hidrográficas, sendo que cada uma possui características físicas e potencial hídrico específico. Os rios, começando então pela bacia amazônica, que é a principal, não só uma das principais bacias hidrográficas do Brasil, mas uma das principais bacias hidrográficas do planeta também. Por quê? Ela tem mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, ela não pega só o território brasileiro, mas ela também drena áreas da Bolívia, da Colômbia, do Equador, das Guianas, do Peru e da Venezuela. Tem como rio principal o rio Amazonas, né? E a sua planície, a gente já viu um pouco sobre rio Amazonas anteriormente. E de suas principais nascentes, que são lá nos Andes, até a sua foz, que é lá no Oceano Atlântico, a gente viu lá, o rio percorre cerca de 7.000 quilômetros, né? Desde as suas nascentes, da nascente principal do rio Amazonas. A gente não fala nunca que um grande rio tem uma nascente só. Qual que é a nascente do rio Amazonas? Ele não tem uma nascente, ele tem várias, de todos os seus afluentes. Mas a gente pode dizer que tem uma nascente principal, que é a nascente que está mais distante da foz, por exemplo, ou existem outros critérios aí para dizer qual que é a principal nascente. Então, da principal nascente até a foz, ele tem cerca de 7.000 quilômetros de extensão. O rio Amazonas chega a ter 50 quilômetros de largura em alguns trechos e mais de 100 metros de profundidade. Tá bom? Isso é
muita coisa. Parece que não, mas é bastante. 50 km de largura é coisa pra caramba. É mais largo do que algumas cidades inteiras, tá bom? Muitos dos grandes afluentes do rio Amazonas possuem potencial hidrelétrico e de transporte. O que é potencial hidrelétrico? É justamente que tem água suficiente e numa força suficiente para gerar energia elétrica. E de transporte quer dizer que é um rio que comporta navios para transportar carga, principalmente carga. O rio Amazonas é uma rota muito importante ali na região norte do Brasil para transportar também pessoas, cargas e pessoas. A bacia amazônica é uma região com potencial hídrico gigantesco se comparado à sua demografia. Ou seja, tem muita água, mas não tem tanta gente assim para utilizar toda essa água. O que não é ruim. O problema é que a gente tem no Brasil também regiões com muita gente e nem tanta água assim. Bacia então do Rio São Francisco, o principal rio do nosso Nordeste. O Rio São Francisco é um rio que nasce lá na Serra da Canastra, tem as suas primeiras nascentes lá na Serra da Canastra e deságua no Oceano Atlântico. Ele nasce lá em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, percorre o estado de Minas, Bahia e vai ter a sua foz lá entre o Sergipe e o Alagoas. Tudo bem? Possui presença marcante na história do território brasileiro, pois foi através do São Francisco que ocorreu ocupações de terras mais distantes do litoral. Né? Desbravando através do rio, foi-se conhecer diversas áreas aí de Minas Gerais, áreas aí do sertão da Bahia, áreas mais distantes do litoral. Ele corta aí os estados, como eu já falei, atravessa o polígono das secas, que é o clima semiárido brasileiro, e ele é navegável, sim, mas só entre Minas e Bahia. Daí para frente, ele passa por regiões muito mais secas e ele não tem mais um fluxo de água tão intenso para ser navegado, beleza? Ele é muito importante para a irrigação na região e tem um grande potencial hidrelétrico. Tem várias usinas hidrelétricas ao longo do Rio São Francisco, inclusive a usina de Sobradinha, que eu sempre chamo a atenção porque tem uma música sobre a construção dessa usina, depois eu passo para vocês. E outras usinas hidrelétricas bem importantes aí para a geração de energia elétrica no Nordeste. Bacia do Rio Paraná. É a segunda maior bacia brasileira, a primeira é a Amazônica. Situa-se em área com a maior ocupação urbana do país, aquilo que eu falei, né? A gente tem grande potencial, porque é a segunda maior bacia, sim, mas a gente tem muita gente morando nessa bacia hidrográfica. Ela tem grande potencial hidrelétrico instalado, porque existe uma diferença entre só potencial e hidrelétricas instaladas. Então, tem várias usinas hidrelétricas instaladas nos rios dessa grande bacia. Tem pelo menos 16 usinas de grande porte, das quais destaca-se a usina de Itaipu, que fica lá em Foz do Iguaçu também. A usina de Itaipu é uma usina hidrelétrica gigantesca, tem um potencial de gerar energia elétrica fenomenal. Fica lá no Rio Paraná, na divisa entre o Brasil e o Paraguai, e é uma usina binacional. Binacional porque ela foi construída e opera pelos dois países, pelo Brasil e pelo Paraguai. A usina de Itaipu consegue gerar a energia elétrica do Paraguai inteiro e ainda sobra um pouco para vender de volta para o Brasil, porque a gente usa tudo que a gente produz lá e mais um pouco, porque o Brasil é um país de território muito grande. Então, usina de Itaipu aí, principal usina hidrelétrica da bacia do Paraná, lá no Rio Paraná, a bacia que tem esse nome por causa do Rio Paraná, o qual tem como afluentes o Rio Tietê, o Rio Paranapanema, o Rio Iguaçu e diversos outros. Drena essa área aqui que a gente mora, região metropolitana de São Paulo, tudo que drena aqui em algum momento vai parar lá no Rio Paraná, lá em Itaipu. Se a gente jogar uma bolinha e essa bolinha puder percorrer sem parar pelo caminho, se ela não encontrasse nenhuma barreira até Itaipu, em alguns dias, ou talvez em algumas semanas, ela chegaria lá em Itaipu. E se não tivesse essa usina e ela conseguisse continuar correndo, chegaria lá na Argentina e no Uruguai também. A bacia Platina é essa bacia lá que vai desaguar lá
entre a Argentina e o Uruguai, a qual contempla a Bacia do Paraná. A Bacia Platina drena terras do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. É constituída por 3 grandes bacias, a Bacia do Paraná, que a gente acabou de ver, a Bacia do Rio Paraguai e a Bacia do Rio Uruguai, e deságua lá entre o Uruguai e a Argentina, como eu já disse, no Rio de la Plata. Está situada em região que se destaca por sua demografia e desenvolvimento econômico, tem grande população nessa bacia, não só aqui na região sudeste do Brasil, mas também por causa do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Produz a maior parte da energia consumida no Brasil e tende a transformar-se em importante meio de comunicação e transporte entre outros países do Mercosul que dividem suas águas. Então, bem importante, mas eu estou falando dela principalmente em termos de Mercosul. Ela é muito importante para o Brasil, porque as nossas águas drenam para essa bacia, mas em termos de Mercosul é uma bacia muito importante, porque ela junta as águas de todos esses países aí. Voltando a falar um pouco sobre aquíferos, para falar sobre a distribuição da água, o uso da água, né? A gente tem, então, 60% da população brasileira sendo abastecida por águas subterrâneas, que é tirada de lá de baixo do solo, né, tirada das rochas por meio de poços e de bombeamento. Esse mapa mostra os principais aquíferos brasileiros, a gente tem diversos aí, né? E aqui os 2 maiores aquíferos do Brasil, que também são os 2 maiores aquíferos do mundo. O aquífero Alter do Chão, no norte do Brasil, e o aquífero Guarani, aqui no sul-sudeste, que também pega uma parte ali do Paraguai, Argentina e Uruguai. Beleza? Por que nesse mapa o aquífero Guarani parece muito maior, sendo que o aquífero Alter do Chão é o maior aquífero do planeta? Olha a diferença aqui. O aquífero Alter do Chão tem uma capacidade de 86 mil quilômetros cúbicos, enquanto que o Guarani, apesar de ele ocupar uma área maior, ele tem quase metade só de capacidade, 45 mil quilômetros cúbicos. Por que essa diferença? O aquífero Alter do Chão ele é mais profundo, então ele armazena muito mais água, apesar de ele ter uma área superficial um pouco menor. Beleza? Essa é a diferença. O Alter do Chão está 100% em território nacional, é o maior do mundo, e o Guarani 70% em território nacional. Muita gente bebe água desses aquíferos aqui no Brasil. Mas por que a gente, então, não pega a água só do aquífero Guarani, já que ele é tão grande assim, aqui no Sudeste, né? Porque ele não está totalmente livre. Olha só, o aquífero Guarani aqui, ele é esse azul mais escurinho aqui. O 3. Eu acho que é isso. O 8 é o Taubaté. O aquífero Guarani é esse mais escurinho aqui. Aqui, nesse mapa do estado, está mostrando aonde que ele está em superfície, onde que ele é um aquífero livre. Nos outros lugares ele também está, mas como aquífero confinado, porque tem outros aquíferos em cima dele. Essa linha aqui é justamente um corte longitudinal, que é esse corte aqui, que é para mostrar, ó, esse azul vai ser então o aquífero Guarani, que ele tem a sua área como aquífero livre bem pequena comparado com toda a área que está onde ele está confinado, onde tem outros aquíferos por cima. Então, a dinâmica de uso de aquíferos também tem que ser pensada nesse sentido, de o que tem por cima dele, o que tem impedindo que a gente atinja esse aquífero, tá bom? Um pouco agora sobre água no mundo, as principais bacias hidrográficas e rios do planeta. A gente tem aqui na América do Sul como destaque o Amazonas e o Paraná, né? Bacia do Rio Amazonas e a Bacia do Rio Paraná, que no caso aqui está contemplando a Bacia Platina, também, o Rio da Prata. Que o Rio da Prata, na verdade, ele é bem pequeno comparado ao Rio Paraná. Mas, como ele muda de nome quando o Rio Paraná deságua nele, a gente chama de Rio Paraná porque seria o rio principal. De Rio da Prata porque seria o rio principal. Mas, em extensão, comparado com o Rio Paraná, ele é bem curtinho, tá bom? Porque logo que todos os outros rios desaguam nele, ele já deságua no oceano. Basicamente é isso. Outros destaques aí, a gente tem
o rio Yukon, lá no Alasca, o rio Mississippi, nos Estados Unidos, a gente sempre ouve falar bastante do rio Mississippi. Na Europa, só um grande destaque, que é o rio Danúbio. Na África, a gente tem vários destaques. O rio Nilo é um rio impressionante também, que drena, olha, grande parte da África. O rio Congo, também importantíssimo aqui nessa floresta tropical africana. A gente tem o rio Tigres e o Eufrates, o 24 aqui, ó, no Oriente Médio, que ele já está como oeste da Ásia, oeste asiático. Rio Tigres e Eufrates, bem importante ali para a região, porque é uma região mais semiárida, e diversos rios aí bem importantes na Ásia como um todo, dando destaque aqui ao rio Ganges, na Índia, e ao rio Yangtze, na China, tá bom? Bom, alguns países, por sua geografia, possuem disponibilidade de água muito maior do que outros, como é o caso do Brasil. A gente tem uma grande disponibilidade de água por causa do nosso clima, principalmente. Diferentes técnicas de coleta e extração de água, então, vão ser empregadas de acordo com as possibilidades existentes. Pra gente aqui é fácil pegar água superficial, a gente tem muita água superficial, a gente só vai lá e pega. Agora, tem lugares que precisam cavar muito para retirar água, ou às vezes precisam dessalinizar a água, porque eles não têm tanta água doce, tem mais água salgada. Esse mapa ele está mostrando a quantidade disponível per capita por ano de cada país. Então a gente tem, olha, o Brasil bem favorecido, assim como os Estados Unidos e esses países aqui do norte da Ásia, bem favorecido de água, né, para a população. Mas a gente tem países, olha, que menos de 50% da população tem acesso à água potável. Muita gente sem acesso à água potável. E isso quer dizer que é porque o país tem pouca água? Não. A gente vê aqui, olha, esses países aqui do centro da África, eles têm grande quantidade de água. Quantidade de água disponível per capita, eles têm pra caramba. Só que eles não têm necessariamente as tecnologias para retirar essa água e fazer e tratar essa água e deixar essa água potável e limpa e segura para o uso de sua população. Então, existem dois problemas aí: a disponibilidade de água e a tecnologia que você tem para retirar e tratar e fornecer essa água. São duas coisas bem diferentes. E não é necessariamente porque um país tem grande quantidade de água que a sua população tem água boa para beber. Aqui uma imagem sobre o consumo de água no mundo. Então a gente tem aí no mundo a maior parte do consumo de água vai para a agricultura. Só 10% para o consumo doméstico e 20% para a indústria. Isso numa média mundo. Agora, olha a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. No caso de países desenvolvidos, a maior parte da água vai para a indústria, enquanto nos países em desenvolvimento, a maior parte da água vai para a agricultura. Só isso mostra pra gente qual que é a diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento aí na economia mundial. O consumo de água reflete isso, beleza? E aqui outra sobre o consumo de água, o consumo humano de água no mundo, sem falar especificamente em indústria e agricultura, consumo humano mesmo. A gente também tem muita diferença no consumo conforme o país é mais desenvolvido ou não. Aquela questão do se a gente tem, a gente pode pagar, então a gente vai usar. Basicamente é por aí. Um canadense usa até 600 litros de água por dia, um norte-americano até 350, um japonês e um europeu entre 200 e 350, enquanto que países menos desenvolvidos as pessoas usam cada vez menos água por dia. O brasileiro ainda usa mais do que a média mundial e os africanos, principalmente da região subsaariana, usam muita pouca água por dia. Quer dizer que eles têm pouca água para consumo? Não, mas provavelmente eles têm menos água potável para usar. E existe também a questão dos hábitos de consumo, que é o que eu estava falando lá no começo. Se a gente tem um hábito de consumir muito, então as pessoas se acostumam a consumir muito. Se você tem hábitos de consumos mais comedidos, você vai consumir menos água.
Então, a própria economia capitalista é refletida nisso também. Quem consome mais água? Geralmente é quem tem hábitos de consumos mais esbanjadores, digamos assim, né? Então, fica aí como só uma reflexão para vocês, tá bom? Problemas de água no mundo. O principal problema é a poluição das águas, porque isso dificulta o tratamento das águas para consumo, também afeta a pesca e também ocasiona doenças, né? Inclusive, muitos rios em cidades são canalizados porque aquele rio aberto ali ficava cheio de esgoto e atraindo doenças, digamos assim. A poluição dos solos também é um problema para as águas do mundo, porque a poluição do solo vai em algum momento, de alguma forma, poder poluir também as águas, tanto as águas superficiais quanto as subsuperficiais, que são as águas subterrâneas, os aquíferos. O consumo não consciente, como a gente viu lá no Canadá, Estados Unidos, eles podem levar à escassez, o consumo não consciente afeta a demanda de água para consumo cotidiano. Então, a mesma coisa se a gente mora numa casa e a gente tem uma caixa d'água e eu tomar um banho de 5 minutos e minha mãe e minha irmã tomarem um banho de 30 minutos cada uma, elas vão afetar a minha demanda por água. Eu vou ter que tomar, a água vai acabar mais cedo e eu vou ter que tomar menos banhos, e elas também, porque elas usaram muito mais água do que deviam. Agora, a mesma coisa em questão mundial, a gente pode pensar. Não mundial, porque o fornecimento de água vem de diferentes lugares. Mas se falta água num determinado lugar, principalmente num lugar bem desenvolvido economicamente, eles vão tentar buscar água em outros lugares. E pode afetar o consumo de água desses outros lugares também. Que é um exemplo disso é o que aconteceu na crise hídrica. Crises hídricas também são problemas de água no mundo, é justamente aí que eu queria chegar. Aqui a gente teve a grande crise hídrica no estado de São Paulo em 2014, provavelmente vocês devem se lembrar. E aí o governo decidiu, por exemplo, retirar a água de um outro rio, o Rio Paraíba do Sul, que é um rio que nasce no estado de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro. O governo do Rio de Janeiro foi extremamente contra na época, porque isso ia afetar a demanda de água para eles. É tipo assim, vocês estão consumindo água pra caramba? Não culpem a gente por isso, não penalizem a gente por isso. Esse rio também é nosso. E aí a gente já vai chegar no outro ponto. Bom, e também enchentes e alagamentos são problemas de água devido à interferência nas dinâmicas naturais dos rios. A gente retifica o rio, a gente canaliza ele, a gente mexe nele do jeito que a gente quiser, a gente cria represas e isso pode ocasionar aí médio ou longo prazo enchentes e alagamentos ali ou em outros lugares, da forma como a gente manipula as nossas águas. E aí, escassez de água no mundo, então, a gente classifica ela de dois tipos, conforme isso que eu estava falando, da gente ter água, mas não necessariamente a gente ter tecnologia para uso dessa água. Então, a gente classifica a escassez como escassez física ou escassez econômica, tá? Escassez física é justamente quando não tem água mesmo, tipo, a natureza não foi favorável nesse sentido naquela região, não chove muito, não tem muitos rios, a água é escassa mesmo. E a escassez econômica é quando o país tem água per capita suficiente para sua população, mas não tem dinheiro suficiente para levar água para todo mundo. Basicamente, é essa a diferença, tá bom? E aí, voltando naquilo que a gente estava falando, que eu falei agora há pouco de conflito, né? A gente tinha nossa crise hídrica e a gente queria consumir água de outros lugares e ia acabar afetando a demanda de água em outros lugares. A gente fala então aí de conflitos pela água no mundo. Existem muitos conflitos por causa de água acontecendo no mundo. Vou deixar um site para vocês, apesar dele estar em inglês, mas vou deixar para vocês lá no Classroom, que mostra todos os conflitos de água já registrados, grandes conflitos por água já registrados aí no mundo, conflitos armados, inclusive, e tudo. Bom, vamos falar então de água no mundo. Mais de 200 sistemas hidrográficos e 13 grandes rios são compartilhados no mundo. Não quer dizer que eles são rios só daquele país, só daquela região. Eles são compartilhados por diferentes países. Por exemplo, a Bacia Amazônica
a Bacia Platina e a do Orinoco, aqui na América do Sul, mas a Amazônia e Platina a gente viu, são compartilhadas por diferentes países. A gente tem as nascentes do Amazonas lá nos Andes, né? Na Colômbia, na Venezuela, no Peru. O Rio Jordão, que talvez seja o exemplo mais claro disso que eu estou querendo dizer, é compartilhado por sírios, israelenses, jordanianos e palestinos. E existem grandes conflitos sobre quem tem mais direito sobre a região e, consequentemente, sobre quem tem mais direito sobre a água. Grande parte dos conflitos ali na região, o conflito pelo território tem a ver justamente com a água, né? Todo mundo quer o território que tem água para beber, beleza? Assim, faz-se necessário um esforço de cooperação entre os países que compartilham bacias hidrográficas. É preciso que hajam sempre acordos de como a gente vai usar esse recurso de uma forma que seja melhor para todo mundo e que um não use mais e prejudique o outro, tá bom? Existe, então, um grande potencial para conflitos. Vou colocar lá uma mapinha de conflitos para vocês. Essas fotos são do Rio Paraná. O Rio Paraná, um grande trecho dele, ele faz a divisa entre o Brasil e o Paraguai. Essa daqui é a ponte da amizade, é a ponte entre o Brasil e o Paraguai, né? A gente tem que atravessar ela para ir de um país ao outro. E ela aqui, né, o corrimão dela ali, uma parte do Paraguai e uma parte do Brasil, o rio ali em cima. Rios também são muitas vezes limites entre países e entre estados, cidades, regiões. Muitas vezes o limite, onde começa um país termina outro, onde começa uma cidade termina outra, o limite ali é um rio. Então esse rio também é recurso das duas regiões. Então existe um grande potencial para conflitos em torno de cursos d'água por causa dessas questões também. Não só porque um rio nasce num país e deságua em outro e vai correr por outro e tal, mas também porque eles podem ser limites. É o caso aí do Rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, e o Rio Iguaçu, entre o Brasil e a Argentina, no trecho final dele ali. E aí, essa notícia fresquinha, ela é desses dias, ó, 14 de 4 de 2020. A Argentina culpa usinas do Brasil pela seca no Rio Paraná. O Rio Paraná está passando por uma seca enorme. Vocês já devem ter visto falar das Cataratas do Iguaçu, um ponto turístico muito importante, muito bonito aqui do Brasil. Águas que vertem o ano inteiro e muita água caindo daquelas cataratas e eles estão quase secas. Por quê? Por algum fenômeno climático que está acontecendo aí. O nível de água baixou muito. Nessa época é uma época de escassez mesmo, um pouco mais, mas o nível da água está extremamente baixo. Depois vocês podem procurar fotos sobre as cataratas do Iguaçu agora nessa época. Inclusive coisas que tinham sido tinham ficado debaixo d'água por causa da construção da usina, estão começando a aparecer de tão baixo que está o nível de água. E aí eu vi essa notícia falando que alguns políticos lá da Argentina estão culpando as usinas do Brasil pela seca no rio. Porque a gente tem represas que armazenam água para geração de energia elétrica ao longo aí do Rio Paraná, já que o Rio Paraná está a montante, né, da Argentina, ou seja, ele está antes da Argentina e do Paraguai. E aí eles estão culpando a gente de segurar essa água nessas represas e tá soltando pouca água aí para correr pelos rios. Se vocês lerem aqui, vocês vão ver que a notícia está falando que não é bem assim. Tem um grande aspecto climático, que já tem gente refutando essa ideia, mas existe aí um potencial para conflito, nem que seja só um apontar um dedo na cara do outro. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar aí esse lance da seca no Rio Paraná, tá bom? Já passou muito no tempo da aula, mas espero que vocês tenham gostado e visto até o fim. Vou colocar alguns materiais complementares para vocês verem no Classroom. Mandem suas dúvidas e desculpa aí ultrapassar o tempo mais uma vez. Estou tentando, prometo. Beijo, tchau, tchau.